Muito boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 9.886 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 852 que no dia de ontem, 9,4%. Por outro lado, verificam-se 1.058 casos em internamento, dos quais 245 em cuidados intensivos. Registam-se 246 óbitos que lamentamos e expressamos, uma vez mais, sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 68 casos de recuperação. Uma letalidade global de 2,5% e uma letalidade acima dos 70 anos de 10,2%. Estamos no mês mais crítico desta pandemia. A renovação do estado de emergência obriga-nos a todos a um esforço adicional na luta contra este vírus e, por isso, nunca é demais lembrar que não podemos vacilar. Não podemos baixar a única defesa que temos no combate à epidemia, que é a contenção social. A maior prova da nossa união é o nosso isolamento. O aumento da testagem e detecção de casos de infecção continua a ser uma prioridade do Ministério da Saúde. De 1 de março a 1 de abril foram processadas cerca de 86 mil amostras para diagnóstico de Covid-19. No dia 1 de abril foram processadas cerca de 7.900 amostras. Para além do aumento da capacidade de resposta, estamos também a diligenciar para melhorar o tempo dessa resposta junto dos laboratórios convencionados. Sabemos que a aquisição permanente de equipamentos de proteção individual para uso dos nossos profissionais de saúde é crucial. Em termos de encomendas, está prevista a chegada faseada de 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril e de 1,8 milhões de máscaras FFP2 até final do mês de março, que foi o que aconteceu. Para além desta aquisição no mercado externo, contaremos também com a produção interna. A indústria nacional tem mostrado disponibilidade para adaptar a sua capacidade produtiva para equipar o sistema de saúde. Saudamos essas empresas pela capacidade de adaptação em cenário de crise, mantendo empregos ao mesmo tempo que ajudam o Serviço Nacional de Saúde e todos os colaboradores que estão neste momento no combate e na linha da frente do Covid-19. Naturalmente, foi necessário criar fluxos para operacionalizar estes circuitos. O Ministério da Saúde e o Ministério da Economia criaram um catálogo com as orientações técnicas para a colocação no mercado destes equipamentos que não necessitam de marcação CE, mas que têm de garantir as normas de segurança, que são depois validadas e depois fiscalizadas pelo Infarmed e pela ASAI. Esse catálogo já está na página da internet covid19.min-saude.pt, repito, covid19.min-saude.pt, e as empresas podem inscrever-se para poder iniciar a sua produção de máscaras, zaragatoas, luvas, batas, entre outros equipamentos. Neste momento, estão inscritas 100 empresas que aguardam validação das autoridades competentes. Esta parceria é crucial para garantir que são dadas as respostas corretas, com garantia de segurança às necessidades mais prementes. Estamos convencidos de que só com este esforço de todos, cada um a fazer a sua parte, conseguiremos manter a firmeza nesta luta. Muito obrigado e estamos disponíveis para responder às vossas perguntas.
Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral da Saúde. Gostaríamos de perceber, a propósito da formação dos médicos, há médicos e enfermeiros que denunciam que não tem sido dada formação a médicos e enfermeiros que possam substituir os que ficarem doentes nos cuidados intensivos. Dizem que essa necessidade está por colmatar e que sem formação não conseguirão, por exemplo, fazer um processo tão simples como entubar um doente. Eu gostaria de saber se essa formação está a ser pensada neste momento. Ainda a propósito das grávidas, por que motivo não é feito um rastreio a todas as grávidas e para se perceber se estão ou não infectadas e de modo a estarem, por exemplo, logo com o bebê quando nascer e os pais poderem também acompanhar este processo e hospitais terem também um circuito específico para as grávidas infectadas. Muito obrigada. Se me permite, eu responderei à primeira parte da questão e a Sra. Diretora-Geral responderá à segunda parte. Relativamente à formação, essa formação está a ser feita junto dos profissionais de saúde. É evidente que estamos a aproveitar todos os profissionais de saúde, a maioria dos quais já tiveram, ou têm, ou já tiveram experiência nas unidades de cuidados intensivos. E por isso recuperamos alguns profissionais juntos que estavam já nos cuidados primários e outros em diferentes serviços que não os cuidados intensivos, nos cuidados diferenciados, nos cuidados hospitalares. É evidente que há especialidades que têm e devem ser priorizadas, para além dos intensivistas, os anestesistas, os pneumologistas, os médicos de medicina interna, que são especialidades que têm uma maior afinidade com os cuidados intensivos. E essa formação está a ser dada e estamos a aproveitar todos os recursos que temos disponíveis com estas competências. Bom dia, Dulce Alzedas. Não sou eu. Creio que tenho que responder a uma questão relacionada com as grávidas, que é da máxima pertinência. Portanto, uma coisa é a gravidez ao longo do seu percurso. E aí as pessoas estão a ser acompanhadas, já aqui tivemos uma obstetra, de acordo com o que é considerada a melhor prática de obstetrícia no seu acompanhamento. E, portanto, presencial sempre for necessário, à distância quando for possível e, portanto, vai sendo seguida a gravidez e deve ser seguida. Portanto, nós não podemos deixar que a situação de Covid prejudique o seguimento dessas grávidas. Diferente é na altura em que vai ocorrer o parto ou quando a gravidez chega ao seu término, em que de facto deve ser feito um teste e desde logo temos aqui duas questões. Se a maternidade for uma maternidade que apenas é maternidade, o conveniente é que essa grávida seja encaminhada para uma maternidade na qual também existe outro tipo de serviços, nomeadamente infecciologia, medicina interna, cuidados intensivos, para que possa ser o cuidado prestado de acordo com a melhor prática possível. Em relação à questão de poder o pai, o progenitor masculino, assistir ou não ao parto, está dito na norma que, de facto, se a mulher, se a parturiente for Covid positivo, terá que ser a equipa médica a decidir se há condição para que o pai assista. E porquê? Porque se não houver condição até de espaço, ou para a equipa se movimentar, o pai pode correr o risco de, naquele momento, que é um momento de, enfim, de grande azáfama, diria, em termos médicos, de ficar também positivo. E o que nós não queremos é uma criança que, ao mesmo tempo, tem uma mãe que já é positiva e um pai também positivo. E, portanto, acho que aqui deve imperar o bom senso e a decisão clínica. No momento do parto, a equipa saberá se estão reunidas as condições para que o pai possa ou não assistir. Pergunta para si. Bom dia, é uma pergunta para a Sra. Diretora-Geral de Saúde e também para o Sr. Secretário de Estado. Nos últimos tempos não param as queixas ou reclamações de pessoas que são enviadas pela linha de saúde 24 para os chamados ADCs, as áreas dedicadas ao Covid, e que ao telefonarem para lá lhes dão uma série de números de telefones que ou não funcionam ou então elas próprias vão até essas áreas e ou não há zaragatuas ou ainda não estão a funcionar. Este problema, de acordo com várias mensagens que temos recebido, está a acontecer particularmente na área de Lisboa e Val do Tejo, e eu queria que me explicassem o que é que está a acontecer. Eu posso tentar responder. Portanto, os ADCs de comunidade foram criados muito recentemente. Obviamente,
há assimetrias regionais e há populações completamente diferentes. A concentração de pessoas e de pessoas que, por conseguinte, entram através da linha Saúde 24 em Lisboa serão muito diferentes de no Alentejo, por questões até populacionais e do tipo de população que cada uma das regiões tem. Dito isto, há ADCs comunidade que estão a trabalhar neste momento completamente bem e há ADCs comunidade que começaram a preparar-se um bocadinho mais tarde e que não estarão a trabalhar ainda em condições ótimas. Dito isto, o que nós temos notado desde o dia 26 às 0 horas é uma melhoria contínua dos ADCs comunidade. Portanto, cada vez mais há doentes que são vigiados. Nós temos uma plataforma que se chama Trace Covid, que permite ver todos os doentes que são inscritos nessa plataforma e a quantidade de doentes que está a ser seguido. E o que temos, portanto, a dizer é que com algumas assimetrias, sítios a funcionar muito bem, mas o que tem havido desde a noite de dia 26 é uma melhoria contínua no atendimento destas pessoas, incluindo no ritmo com que estão a fazer testes. Porque neste momento, felizmente, há uma procura que é ligeiramente inferior até ao que seria expectável e, portanto, isto são pessoas com sintomas que cada vez a serem melhor atendidas. Talvez fosse, se me permite, Sra. Diretora-Geral, importante e secundando e complementando aquilo que a Sra. Diretora-Geral está a dizer, tem de facto havido uma melhoria contínua na linha SNS 24. Para que tenhamos essa percepção, ontem foram recebidas 19.263 chamadas, foram atendidas 15.420, em números únicos 10.982 números únicos, com um tempo de médio de espera de 5 minutos e 52 segundos. E também, aproveitando a linha Trace Covid, teve um total acumulado de profissionais de 71.690 profissionais e um total acumulado de utentes de 54.787, sendo dos quais 28.157 em vigilância ativa. Isto para dizer que tem havido, de facto, tal como a Sra. Diretora-Geral disse, e muito bem, uma melhoria contínua e exponencial da linha SNS 24. Pergunta por videoconferência da Lusa. Bom dia. O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas critica a posição da DGS sobre a utilização das máscaras de proteção, dizendo que o argumento de não serem eficazes é falso e que é uma desculpa pelo facto de não existirem ainda máscaras suficientes. A Organização Mundial de Saúde também vai reavaliar as suas recomendações sobre o uso de máscaras. Eu gostaria da opinião da doutora Graça Freitas e ainda saber se a DGS pondera nos próximos dias alterar a sua posição em relação ao uso de máscaras para quem não está infectado. O Sr. Secretário de Estado falou agora na compra de 24 milhões até ao final do mês. Outra pergunta, em relação aos laboratórios convencionados, nós temos várias queixas de pessoas que já receberam ordem para se dirigirem aos laboratórios para fazerem os testes Covid, mas que queixam-se que não conseguem fazer as marcações, muitas vezes os números estão mesmo desligados. Como é que o Governo faz este controle? Obrigada. Vou começar por responder à questão das máscaras. Nós temos dito sempre que Portugal está alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Centro Europeu de Controlo de Doenças e da literatura médica. E, portanto, as recomendações que Portugal tem feito desde o início desta epidemia, antes mesmo até de ser pandemia, foi sempre em alinhamento com o que a Organização Mundial da Saúde, o Centro Europeu de Controlo de Doenças e a literatura médica e científica indicaram. E sempre o dissemos que se houvesse evidências novas, nós faremos de acordo com essas evidências. Dito isto, o que nós sabemos inequivocamente à data é que não há uma única medida que seja completamente eficaz. Ou seja, é apenas do conjunto de medidas que nós conseguimos aplanar a curva e baixar o número de casos em cada semana. Portanto, nenhuma medida isolada daquelas que possamos tomar, seja qual for, é a medida milagrosa. Portanto, usar uma máscara, se vier a ser recomendado internacionalmente, nós obviamente seguiremos as recomendações internacionais, não nos vai impedir do distanciamento social. Eu recordo aqui
que a cidade de Wuhan, que é dada como grande exemplo de controle da epidemia, em determinada altura as pessoas pura e simplesmente não andavam na rua, nem com máscara, nem sem máscara. Estavam confinadas à sua residência. E, portanto, quero aqui também deixar claro que, seja qual for a recomendação, será sempre um pacote ou um conjunto de recomendações que será eficaz na transmissão deste vírus. Obviamente, seguiremos as melhores orientações, quer da Organização Mundial da Saúde, quer do Centro Europeu para o Controlo de Doenças. Se me permitem, antes de responder à segunda parte da questão, corrigir aqui um número que há pouco dei e me enganei no mês. De facto, estava certo que são 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril e 1,8 milhões de máscaras FFP2 até final de maio e não de março, como por lapso há pouco disse. Portanto, até final de maio. Relativamente à segunda parte da questão que foi colocada, dizer que tem havido alguma dificuldade, de facto, no agendamento de testes, mas também dizer que estamos a corrigir. E hoje mesmo está, penso que neste momento, a decorrer uma reunião entre o INSA e a Associação Nacional de Laboratórios para melhorar esta questão do agendamento de testes e para poder dar-lhe uma maior celeridade nesse agendamento. Muito boa tarde, Sara Antunes de Oliveira, para o Jornal e para a Rádio Observador. Desde a semana passada, pelo menos desde a semana passada, que se anunciam medidas especiais para lares de idosos, mais testes, mais apoio. Só ontem o Governo aprovou os procedimentos que devem ser seguidos neste tipo de instituições. Nós continuamos a ouvir relatos de lares com casos em que nem todos são testados, os funcionários não têm sintomas, continuam a tratar idosos. Exatamente o que é que está a ser feito? Os testes já começaram. Se começaram onde e se não começaram porquê, e sobre tudo isto, porque é que foi preciso esperar tanto tempo para os lares serem definidos como prioridade, quando o exemplo espanhol era um alerta tão claro. E deixe-me só pedir-lhe um esclarecimento. No início desta semana, a senhora Diretora-Geral da Saúde falou da possibilidade de uma cerca sanitária no Porto. No dia a seguir, o senhor Secretário de Estado disse que não estava a falar sobre isso. Afinal, o que é que aconteceu em relação ao Porto? Eu, se calhar, se me permite, Sra. Diretora, em relação à segunda parte da questão, o que eu disse foi que a pergunta tinha sido colocada de uma forma a que a Sra. Diretora-Geral referiu-se de uma forma generalizada relativamente à ponderação das cercas sanitárias. E depois esclareci que as cercas sanitárias têm a ver com uma outra matéria. Tem a ver com o facto de, depois de ouvidas as autoridades de saúde, será competência de despacho conjunto do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Administração Interna declararem ou não, de acordo com uma ponderação, tal como a Sra. Diretora-Geral disse, a possibilidade ou não de uma cerca sanitária. Em relação à questão do Porto, o que eu disse é que não havia naquela altura, e não há neste momento, qualquer ponderação relativamente a esta matéria. Muito obrigada. Eu vou repetir a palavra que eu disse na altura e que é o que eu faço como Autoridade de Saúde Nacional todos os dias. Todos os dias com os meus colegas das regiões e os das regiões com os meus colegas do local, equacionamos qual é a situação epidemiológica daquela zona. Ou seja, aí chama-se fazer avaliação do risco e numa emergência sanitária isto tem a ver com contágio, com o número de doentes e com propagação da doença. E, portanto, uma coisa é equacionar medidas, outra coisa é essas medidas serem levadas avante. E, portanto, eu creio que temos que deixar esta questão para trás, porque a palavra foi exatamente equacionar. E, quando é equacionado, é com base em decisões de avaliação de risco feitas pelas autoridades de saúde, que são apenas isso, equivalem a um diagnóstico médico. É uma avaliação do risco que é feita em relação a uma população. Isso é feito pelas autoridades de saúde. Depois, tudo o resto que vem atrás, obviamente, não são as autoridades de saúde que determinam cercas sanitárias, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, que fique claro que uma coisa é avaliar risco, uma coisa é fazer esse diagnóstico, outra coisa é implementar as medidas e, portanto, creio que o equívoco tem que ficar para trás, que nós temos muitas coisas para olhar para a nossa frente. Relativamente aos lares,
nós tivemos sempre uma política em relação aos lares, ou seja, há uma intervenção junto dos lares que está já em norma há muito tempo e as regras são claras. Por exemplo, desde o primeiro dia, ou desde quase o início, que dissemos que para entrar num lar, um novo utente tem que fazer um teste e que depois do teste dar negativo ainda tem que ficar em quarentena para evitar que alguém que vem da comunidade possa levar a doença para dentro. O que nós não podemos impedir de todo é que os profissionais circulem do exterior da comunidade para o interior do lar. E tivemos sempre e temos uma política de testar, quer os profissionais, quer os utentes. Diferente são iniciativas da sociedade civil e da academia que tomou também a iniciativa de fazer testes generalizadamente à população dos lares. São duas linhagens de atuação diferentes. Portanto, em relação à nossa grande preocupação num lar que por qualquer motivo se suspeite que um funcionário ou que um profissional que um utente esteja infectado, ao mínimo sintoma, isolar e depois testar, separar populações que estão negativas de populações que estão positivas. Os casos mais graves irão para os hospitais, os outros a comunidade tomará conta deles. O conjunto das autoridades de saúde, das autarquias, da segurança social, da proteção civil, portanto, é a nível das localidades, da comunidade onde aquele lar é inserido, que devem ser tomadas as medidas depois de, enfim, ser detectada uma situação de risco. E, portanto, creio que tem havido orientações, tem havido imensas reuniões entre o setor da saúde, da segurança social, a nível nacional, tem havido imensas indicações para os nossos diferentes profissionais e, portanto, creio que a situação está desde o início a ser priorizada, como sempre dissemos. Os idosos, todos sabemos, são a população de maior risco. Se estiverem em habitações coletivas, obviamente, o risco de contágio é maior. Muito bem. Última pergunta por videoconferência para o Jornal Público. Boa tarde. Eu gostaria de saber, em relação aos doentes internados nas unidades de cuidados intensivos, qual é a média de idade e se todos eles têm doenças já associadas e qual o peso de cada uma. E já agora, em relação aos óbitos, se também é possível ter uma ideia da caracterização, nomeadamente em relação à presença de doenças e qual a maior prevalência, ou quais são as mais prevalentes. Obrigada. Muito obrigada. Portanto, eu vou descrever o panorama dos óbitos, porque a colheita de informação, nós só conseguimos ter informação que é colhida e que é reportada. E, como sabem, no certificado de óbitos está reportada muito mais informação do que aquela que temos acesso em relação aos doentes. Mas como a maior parte das pessoas que morre teve uma situação grave e esteve em intensivos, será mais ou menos o mesmo panorama. Portanto, nós o que sabemos em relação aos óbitos é que entre a data de início de sintomas e a data em que o óbito ocorreu, em média, houve 8 dias de distância. Portanto, data de início de sintomas e o óbito. Estas pessoas agravaram a sua situação, estavam em hospital, foram depois para unidades de cuidados intensivos, eventualmente terão sido ventiladas. Sabemos também as medianas das idades dos óbitos e a mediana nas mulheres é de 85 anos e a mediana dos óbitos nos homens é de 80 anos. E, portanto, isto está de acordo também com a literatura. Também sabemos que a maior parte destas pessoas, além do fator idade, têm várias doenças e, habitualmente, têm mais do que uma doença. A maior parte delas tem até 3 doenças. Outras têm 2, outras têm 1 e noutras não sabemos se tinham ou não doenças. Dito isto, quais são as doenças mais frequentes? São as do aparelho cardiocirculatório, são as doenças respiratórias, são a diabetes, a doença renal crónica, as neoplasias e as doenças cerebrovasculares em geral. E, portanto, no conjunto destas doenças é que uma determinada pessoa tem maior ou menor risco de ter um desfecho negativo. Dito isto, muitos idosos com mais de 80 anos e com mais de 3 doenças, felizmente recuperaram e tiveram alta. Portanto, a taxa de letalidade nos idosos
não é nem de longe nem de perto 100%, aliás situa-se abaixo dos 10%. Portanto, não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças. As pessoas têm que ter esta noção. É apenas um aumento do risco.